O projeto Nossas Histórias foi contemplado pelo edital de fomento à produção cultural através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura e da FENIG. Realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com coprodução da Coleiro Filmes e produção da Lacarô Produções. Nossas Histórias é uma conversa com diferentes personalidades do campo das artes e da cultura. Um encontro para revisitar memórias e compartilhar experiências, porque toda história merece ser contada. A sua, a nossa. Morro Ele nasceu na Baixada Fluminense, mas poderia ter nascido em qualquer quebrada do mundo. Fundador do Instituto Enraizados, ele plantou cultura onde diziam que só havia carência. E quando disseram que o rap não era ciência, ele fez do verso a sua tese, doutorado rimado, nota máxima, artigo apresentado na Rússia. Ele é rapper, pesquisador, educador, diretor. Já pisou no Rock in Rio e falou para a plateia em 3 continentes, mas nunca esqueceu o CEP de onde começou. Hoje, é dele a voz que ecoa de Nova Iguaçu para o mundo, sem perder a base, sem perder o compasso. Como é que é? Flávio Assis, Flávio Eduardo tem. Flávio Eduardo, né? Flávio Eduardo, nome composto, né? Flávio Eduardo, doutor Flávio. Não, mas as pessoas talvez não conheçam o professor Dudu, o professor Flávio Eduardo de Assis. Mas o professor Dudu de Morragudo todo mundo conhece. Não, O Flávio ele ficou na adolescência, tá ligado? As pessoas perguntam assim: ah, o seu lado artístico e o seu lado pessoal ali são separados? É a mesma coisa. Fui entrando no personagem, criei o Dudu e o Dudu tomou conta mesmo. Minha Você mãe. criou o Dudu ou o Dudu foi criado? Já parou para pensar nisso? O Dudu foi criado pelos meus amigos, assim, de uma forma inicial, né? E eu fui adubando ali, né, pra virar aquilo que eu me tornei hoje. Mas eu acho que muito é da cabeça dos outros, tá ligado? Sim, porque eu faço muita parada e não fico olhando para aquelas coisas que a gente tá fazendo, sabe qual é? E aí quando eu, por exemplo, eu saio daqui para ir para o Rio, fico 1 ano sem num rolê no Rio, quando eu chego lá, a molecada: "Meu irmão!" Entendeu? Assim, eu acho que é tudo muito amplificado. Então esse Dudu a galera criou, tá ligado? O Dudu real mesmo, do dia a dia, que acorda cedo, 8 horas trampando pra caramba pra realizar um sonho, esse aí eu escolhi, tá ligado? E Isso. o Flávio era o cara que tinha que trampar de carteira assinada, era aquele que minha mãe estava doutrinando desde molequinho pra se aposentar ali com 50 e pouco, 60, tá ligado? Quando é que começa esse cisma, esse abalo sísmico de verdade? Em que momento da sua vida? Foram, alguns momentos que convergiram, né. Primeiro foi meu pai me falando que se eu chegasse aos 30 anos sem conseguir nada na vida, eu não ia conseguir mais nada, assim, né, terror psicológico. "Arruma um rumo na sua vida". Outro, minha mãe num filme, ela fala que eu só sabia fazer 2 coisas na vida, é esse negócio de música, e computador, né. Eu falava: "Mãe, eu sei fazer 2 coisas, a maioria dos meus amigos não sabe fazer nada, tá ligado, eu sei fazer 2". Mas era uma cobrança muito grande dos pais. E aí minha filha nasceu, eu era muito menino também, tinha 18, 19 anos de idade, já tinha uma criança ali. E estava trampando de CLT, mano, tá ligado? Então, eh, era o sonho contra a realidade. Então era difícil convencer meus pais de que daria certo, né, de que eu não passo o dar certo é o seguinte, não é ficar rico não, é não passar fome, Sim. entendeu? Pagar tuas contas direitinho. Então era difícil falar para eles que daria certo se eu não tinha nenhuma referência, tá ligado? Não tinha ninguém que fazia rap e conseguia pagar as contas. Pra mim, o romper com tudo, né, tipo, foi sair do trampo, assim, falar: "Ó, não quero mais, vou viver de arte". E foi muito doido, porque, assim, eu senti uma liberdade muito grande, eu fui feliz, tá ligado? Tipo assim, eu trabalhava 15 horas, 16 horas por dia, não ganhava nada, né, porque a minha indenização eu separei direitinho pra viver 1 ano, né, com a minha vida ali muito regrada, porque eu acreditei que em 1 ano eu conseguiria ganhar algum dinheiro com Enraizados, com rap, para poder viver. E não veio dinheiro. E nisso o Dudu de Morro já existia. E isso aí era o Dudu, meu irmão. O Flávio ficou lá para trás. O Dudu tinha que fazer esse bagulho dar certo. Tava cercado de pessoas
que conseguiam enxergar além daquilo que eu via, né? Que eu via o Enraizados como potência, mas não conseguia entender como que a gente podia ganhar dinheiro, porque o que a gente fazia não vendia, né? Ninguém se interessava por que a gente fazia, a não ser nós mesmos. E aí o dinheiro acaba depois de um ano, o dinheiro acabou, e aí vai. É com desespero que vem a criatividade. Eu fui criando coisas até que chegou o primeiro dinheiro, meu irmão. Acho que foi da Itália, tá ligado? Acho que foi da Igreja Católica. É uma loucura. Eu falo, Dudu, eu falei, meu irmão, depois a gente discute isso. Vamos pagar as contas. Maneiro. Então, surgiu o Dudu nesse conflito. Trabalhou de quê, cara, de CLT? Vamos do início, assim, quando eu saí do meu último trabalho, eu trabalhava no contas a pagar de um supermercado, tá ligado? Que também, Eu não imagino, para eu minha não família foi imagino sucesso. você nesse setor burocrático. Não, e é o que deu base para Enraizadas. Então a burocracia de Enraizadas quem faz sou eu, meu irmão. Conheço aquilo de cabo a rabo, papel, documento, número, planilha é comigo mesmo. Entendeu? Meu estágio foi nesse mercado, 10 anos ali dentro. Como é que começou essa relação com o rap? Né? Em qual momento que você percebeu que a música seria uma ferramenta de transformação? Primeiro minha relação foi com funk, tá ligado? Assim, quando eu falei, cara, que maneiro, eu quero fazer isso, assim. É um moleque preto cantando no meu idioma, tá ligado? Parecido comigo. Falei, porra, é isso, assim. Aí foi quando eu comecei a minha primeira relação com artistas, né? A identificação era com a galera do funk. Mas quando eu ouvi rap mesmo, hip hop ali, meu irmão, parecia que eram aulas, tá ligado? Assim, e principalmente porque eu tava um conflito muito grande com a minha negritude, sacou? Tava começando a sofrer racismo, tipo, sistemático mesmo, começando a reparar que não era bem-vindo em alguns lugares, não conseguia entender por quê. Minha mãe não falava disso em casa, meu pai não falava, na escola ninguém falava disso. E foi o rap que veio trazendo toda essa informação, tá ligado? E ali foi a transformação. Eu falei, meu irmão, não sei, assim, eu quero fazer isso pro resto da vida, mas nunca encarei isso como profissão, entendeu? Porque era impensável que eu pudesse viver cantando, né? Fazendo algo que eu gostava, assim, algo que as pessoas encaravam como brincadeira, como hobby e tal. Né? Eu tinha 13 anos, 14 anos de idade, tá ligado? E ali eu peguei o rumo, não parei mais, mano. A gente percebe eh, em você uma liderança nata, né? Aí você está falando dessa coisa do funk, assim como você hoje influencia muitos jovens e adultos até. Quem foi as primeiras pessoas que influenciaram você dentro desse universo do funk, fazendo essa ponte pro rap? Tem um camarada que ele não deve nem saber disso, ele tinha uma equipe de som lá em Morro Agudo e tal, e foi o cara que me apresentou vinil, primeiramente vinil e música, batida, soul, Miami Bass e tal. Me deu Luizinho. Ele não deve nem saber disso. Um parceiro meu, ia pra casa desse cara pra treinar nas MK e eu tinha 12, 13 anos de idade. Antes disso, eu viajei para uma excursão, né? Antigamente tinha muita excursão e tal. Eu viajei para Minas Gerais. Cheguei em Minas Gerais, um moleque me deu uma fita de rap, assim, primeira fita de rap que eu vi na minha vida, que era um grupo de Ribeirão Preto chamado Consciência X Atual. Meu irmão, os caras, eu nunca conheci esses caras. Os únicos caras do rap que eu nunca Nunca conheceu conheci, ele? nunca conheci pessoalmente esses caras. O restante conhece todo mundo. Esses eu não conheci. Eu falei, cara, que louco. Aí mostrei pro meu irmão, esse camarada meu que é o Luciano. Ele ouviu e aí falou, pô, tem uns caras aqui e tal. Ele veio com uma fita do que tinha GOG, que é de Brasília, Taíde, de São Paulo e o Racionais. E aí, meu irmão, eu comecei a comer aquilo, tá ligado? Ouvia, comecei a catar tudo aquilo, só que não tinha internet igual é hoje, então a pesquisa era muito mais demorada. E aí a gente conheceu um grupo de rap que era dali do Morro do Fubá, ali na Cascadura, que era Veredito o nome do grupo, tá ligado? Então, tipo assim, os caras passaram a ser o grande grupo e a gente era fã demais desses caras. Os caras já tinham CD, era vinil, um bagulho muito louco. Então foram vindo as referências de pouquinho em pouquinho, né? Mas quando deu um boom, cara, foi quando o Gabriel Pensador lançou e foi para as rádios, tá ligado? E aí eu conseguia mostrar para as pessoas o que que era, entendeu? Mãe, é isso aí, ó. Opa, ouve aí, fulano. É Disso que eu isso tô aí. falando. E eu não sabia nem que o Gabriel era branco, porque a gente não tinha acesso à A imagem dos caras. imagem, né? Era só a voz que vinha. Eu tinha certeza que ele era preto, né? Eu tinha certeza que o Mano Brown era preto retinto, tá ligado? Assim, então quando eu fui o primeiro show do Racionais no Rio de Janeiro, quando o Brau entrou, eu falei, ué, ele é branco?
tá ligado? Porque era aquilo, a gente não tinha essa cultura do pardo ali, pra esse entendimento, né? Eu era, assim, se a gente não conseguia reconhecer que era preto, mano, era branco. E nesse dia o Bill também tocou e tal. Então todos esses caras passaram a ser de alguma forma a minha referência, mano, tá ligado? No hip hop. A ideia que eles davam era a ideia que a gente não tinha. E aí, em determinado momento, as minhas referências passaram a ser os caras da minha quebrada, tá ligado? E aí é Lisa, é Atom, Léo da 13, Cal, são os caras que estão sustentando o hip hop na Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tá ligado? No Rio de Janeiro. A gente é do tempo do bolachão, né? Do disco, da fita cassete. E você falou que em algum momento você sentiu essa perseguição, essa rejeição do preconceito. Hoje se discute muito sobre isso, está na moda, né? Graças a trabalho de muita gente que lá atrás já vinha discutindo isso, mas não tinha visibilidade. E hoje a gente tem a oportunidade de discutir isso. Mas como é que era ser adolescente, ser jovem, passar por esse processo todo de racismo, de perseguição estrutural e não ter consciência disso? Como é que foi isso para você? E se achar preto nesse contexto todo? Cara, a minha adolescência foi um momento de descoberta, mas, assim, eu falo, graças ao rap, ao hip hop, não foi mais traumático, tá ligado? Porque uma coisa é tu viver numa sociedade que te aceita até determinado ponto, tá ligado? A partir desse ponto, eles te toleram e a partir de tal ponto você não é aceito. Só que não tem placa, não tem lei, não tem nada que proíbe isso. Você chega nos espaços e você vai sentindo isso. É como se fosse campos de força ali, tá ligado? Sim, Isso afeta a tua saúde mental, porque tu não consegue explicar. Imagina você criança. Tu fala, pô, aí vira implicância, não, implicância, o pessoal lá é desse jeito, não sei o que, não sei o que. Até que alguém, né, chega através de música e fala assim, meu irmão, isso é racismo, tá ligado? E começa a trazer um recorte histórico de como que os pretos sempre foram tratados e por quê. Aí o rap é isso, o rap te provoca para você ir para os livros. E aí quando vem o conhecimento, meu irmão, aí a história muda, porque tipo assim, tu sabe o que que é, tá ligado? Tu sabe o nome, tu sabe de onde vem, e aí tu se protege. Dudu, Instituto Enraizados. Eu sei que você hoje tem uma nova sede, né? Inclusive eu estive lá, fui muito bem recebido por você e por todos que estavam lá. Mas eu estive na primeira sede. Ali tinha um negócio, tinha um borogodó naquele lugar lá. O que que era É. aquilo lá, cara? Quais as memórias que você tem dali, daquele lugar? Porque é a pedra filosofal da tua vida. Aquele pra mim foi uma escola, tá ligado, mano? Aquilo ali me preparou pra vida que eu vivo hoje. Quando eu volto pra Morragudo, foi no início do prêmio. Do prêmio não, Prêmio Cultura Viva, uma parada assim que tinha dos pontos de cultura. É quase igual o que a gente tá vivendo agora. Sim. Pinar, ponto de cultura, não sei o que, essas coisas todas. E aí a gente ganhou um ponto de cultura. Só que a gente não tinha nada em Morragudo, não tinha sede, não tinha nada. Então eu chamei a galera do hip hop e tal. Falei, ó, vai chegar um monte de equipamento, um monte de máquina fotográfica e tal. A gente tem que começar a se reunir para começar a criar um movimento aqui e tal. Que eu, né, tava conhecido, mas tava vivendo muito mais pro Rio. E aí a gente começou a se reunir na praça, meu irmão. Praça de Morragudo, Armando Pires lá. Uma senhora, depois de meses ali, viu a gente ali, pô, né, chove, os caras estão ali, levou a gente pro quintal da casa dela, que foi a Que Rosinha, isso? que virou sendo a mãe do Enraizado. A gente ficou uns 2 anos na casa Qual o nome dela, dela? Rosinha. Dona Rosinha. Faleceu tem 1 ano, mais ou menos. E aí dali a gente ficou uns 2 anos ali também, foi ganhando mais visibilidade. Alugamos um espacinho que era um ovo, um escritóriozinho muito pequenininho. E aí depois a gente falou, cara, é hora de a gente procurar um espaço para alugar. E começamos a rodar em Morragudo, cara, tal, e tudo muito caro, assim, até hoje, tudo muito caro para alocar, para comprar. Só que a gente achou aquele espaço enorme, enorme, gigantesco, era uma oficina, que tinha uma placa, um telefone, a gente ligou, a gente não tinha R$ 1, cara, assim, não tinha. Que aí a mulher falou, R$ 1.000 por mês. Porra, R$ 1.000 na época era bastante dinheiro, mas era muito menos do que os 3, 4 mil reais de umas salinhas muito pequenininhas que tinha em Morro. Sim. E ali a gente aprendeu o que que a gente queria fazer, tá ligado? Então, falei, ó, quero que tenha um palco montado pra galera cantar. O que que a gente queria, né? Os MC. Cantar, irmão, gravar. Quero que tenha um estúdio. Aí depois, pô, bota a biblioteca ou não bota, não sei o quê. Ah, pô, a galera não gosta de ler, não sei o quê. Ah, vamos botar pra ver qual é. Botar uma biblioteca, ganhamos, né? Um edital lá, enchemos de livro, meu irmão. A molecada ficava tudo dentro da biblioteca, assim.
Então a gente foi percebendo, aprendendo a escrever projeto, aprendendo a prestar conta, executar. Então foram 10 anos ali dentro, cara, que passou gente do mundo todo, irmão. Tá ligado? Ir pra Moída, pra Morro Agudo, assim, né? Sei lá, 2 anos antes disso, é, porra, a galera de Morro Agudo nem gostava de ficar em Morro Agudo, sacou? A galera queria tudo curtir coisa fora e tal. E a gente começa a adotar uma política interna do Enraizado de trazer as pessoas para aquele espaço Para ali. aquele espaço. E eu tenho uma coisa que é muito minha, que eu acredito que é o seguinte: se tem muita energia boa circulando dentro do espaço, a gente produz mais energia boa, tá ligado? Sim, claro. Então, todo mundo que ia ali falava essa parada, falava assim, porra, meu irmão, Tem. que parada maneira. E quando a gente vai para esse espaço novo, agora que a gente está ali, a gente usa o mesmo método do espaço antigo, tá ligado? Que é isso, assim, todo mundo fala, mano, como é que faz para ser do enraizado? Fala, vem, tá Como é que ligado? faz para ser exato? Vem e fica, meu irmão. E vai ficando, porque tem gente que vem e fica real. E tem gente que vem, experimenta e vai dar um rolê. Fala pra gente onde você já foi com o rap. Cara, primeiro eu fui pra Europa, é, passei Luxemburgo, passei França, Espanha, Portugal, e naquele também intuito de a gente precisa conhecer outras coisas, tá ligado? O Brasil ficou pequeno, a gente conheceu o Brasil quase todo, assim, pô, vamos para fora. E também no intuito de fazer rap, de conhecer e tal. Só que na França a gente já tinha que apresentar alguma coisa nas escolas, tá ligado? Os caras tinham essa coisa da relação ali da cultura com a educação. Sim, esse comprometimento, né? E aí a gente foi, vamos apresentar o quê? E eu já tinha apresentado o Rap Lab, mas era algo muito embrionário ainda. E os caras acharam muito maneiro, porque a gente fez uma parada. O nosso francês é uma merda, né? E então tinha o Bruno, que é francês e fala português muito bem. E o Bruno intermediou aquilo ali, e a gente conseguiu ter uma interação interessante com as criançadas, falando sobre o Brasil. Eu vim pra cá com aquilo na cabeça e comecei a desenvolver mais, tá ligado? Desenvolver mais a metodologia do Rap Lab. Quando a gente começa a frequentar as escolas de Morro Agudo, né? Porque 2 educadores dali estavam falando que estavam preocupados com a evasão escolar. E um deles falou, ó, cara, a evasão tá muito grande e eu acho que a maioria dos meninos que estão deixando a escola são meninos e meninas pretos e pretas, tá ligado? Então, se a gente botar uma lupa, isso vai influenciar muito na vida deles no futuro, né? O lugar que eles vão disputar no futuro vai ser um lugar de subalternidade. E a gente foi investigar isso e viu que isso era real, né? Então eu falei, vamos apresentar esse projeto aqui e ver se dá certo, que era o Rap Lab. E aí bombou, mano, tá ligado? Que a gente, cada edição que a gente fazia, a gente conseguia entender que o Rap Lab valorizava o conhecimento que o estudante traz. Aquilo que o professor às vezes não tem tempo na sala de ouvir um por um e tal. Sim. Então a gente conseguiu organizar aquilo para que os estudantes trouxessem o conhecimento deles e a gente pudesse realizar então uma troca, uma aula diferenciada, na verdade. E aí, pô, bombou. Aí a Rede Globo vem fazer matéria com a gente e tal. E aí o negócio ganha uma proporção muito, muito maior. E aí sou convidado para ir para os Estados Unidos para fazer um filme que a gente estava fazendo. E como tinha muito tempo, quer fazer mais alguma coisa? Falei, eu quero falar sobre essa atividade que eu faço. Falei sobre o Rap Lab, os caras se encantaram. Tem como fazer numa escola para a gente ver se é real? Tem. Fizemos na escola, se encantaram. Aí voltamos para a universidade, a professora da universidade se encantou. Aí fizemos todo um projeto só voltado para o Rap Lab, onde a gente colocou o Rap Lab para acontecer em 5 cidades, em 5 escolas da Carolina do Norte, tá ligado? Como é que a universidade surgiu para você? Em que momento surgiu essa necessidade? Depois desse corre todo pelo mundo, pela Baixada, pelo Rio, quando foi que soprou no teu ouvido: "Eu preciso ir para a universidade"? Eita, isso é engraçado, cara, porque tinha uma época que minha mãe e meu pai sempre trabalhavam, mas eu dava um salário na mão de cada um, tá ligado? Assumia parte A das coisas responsa de da casa. casa ali. E só que minha mãe, ela é criação, assim, ela queria uma segurança, entendeu? Tipo, é por isso que na minha família era isso. Todo mundo tinha que ser militar, porque militar todo mês, ou então funcionário público, que a pratinha é pouco, mas vai cair uma pratinha. E ela achava que ser artista nem é profissão. Então né, hoje em dia ela fala, até é. E era muito medo. Então ela falava, vai estudar, porque só para você, né, ter Tem uma uma outra garantia, coisa e tal. tal. Aí eu falei, tá, aí voltei.
pra estudar. Fazer o quê? De novo, graduação na mesma coisa que eu já tinha feito. É mesmo? Aí vai e tal. Só que aí o tempo também na graduação já começou a encher o saco, tá ligado? Depois, muito tempo, assim, aí eu comecei a ficar desesperado. Falei, mano, não dá não, vou sair disso. E a tecnologia também tava me enchendo o saco. Aí voltei pra fazer ciências sociais. Aí o Samuca falava comigo o seguinte, pô, mano, a gente tem que fazer mestrado, pá. Eu não sabia nem pra que era, tá ligado? Assim, pô, mas pra quê, mano? E aí, numa dessas idas e vindas dos Estados Unidos, os caras me chamaram lá pra fazer o doutorado lá. E eu perguntei o que que tem que ter para fazer doutorado aqui, que dinheiro eu não tenho. Aí ele falou: não, tem bolsa aqui e tal, para família, para todo mundo viver tranquilo. Tu tem que ter o mestrado e o inglês fluente, o resto é comigo. Eu falei: ô, voltei determinado, mano, tá ligado? Os meus amigos mais próximos, quando eu falei para eles que ia fazer um mestrado numa universidade pública, todos eles jogaram areia no meu sonho. Todos eles, todos eles. Diziam que mestrado não é para nós, universidade pública é muito difícil e coisa e tal e tal. Aí eu falava, quem tentou aqui? Ninguém tinha tentado, tá ligado? Mas aí eu fui para tentar mesmo, para ver qual era, e aí passei, assim. Fui para ver qual é e passei para UF, longe pra porra. E aí comecei a ver também, a sociedade é um bagulho muito doido, cara. Quando eu entrei no mestrado, parecia que eu já tava me formando, tá ligado? Fizeram uma festa, O olhar muda. e aí o que eu falava tinha um peso maior, e deu, entendeu? Tinha todo um lance. Aí me perguntavam o tempo todo, e aí, a faculdade te mudou? Aí, o tempo todo era isso. Eu falava, mudou pra caralho, mas eu também mudei lá também. Aí chumbo trocado o tempo todo. Como é defender uma tese de doutorado musical? É uma coisa inédita. Eu não tenho conhecimento disso. Então, as pessoas viram uma matéria que saiu não sei se foi Isto É, não sei se foi o dia, não sei de onde foi, no UOL, uma parada assim, onde dá esse entendimento que a minha tese foi a música, mas não foi bem por aí. Mas foi tão bom quanto, tá ligado? Eh, uma das matérias que eu fiz foi psicologia da arte, que a minha orientadora falava: isso aqui, essa área aqui pra tu tá mole. Vai lá pra você sair um pouco da tua zona de conforto, vai estudar isso aqui e tal. E aí ela me colocou, me sugeriu fazer a matéria psicologia da arte. Fui fazer a matéria e a professora era Zóia Prestes, né, filha de Luiz Carlos Prestes. E a leitura do livro era uma leitura de Vygotsky. E aí, meu parceiro, eu comecei. E aí era para analisar psicologicamente uma obra de arte. Eu falei, primeiro, eu não sou psicólogo, tá ligado? E eu não tem como fazer isso. Assim, eu lia, é muito difícil. Tentei várias vezes e é muito difícil. E aí eu sugeri, e assim, nenhum dos alunos estavam conseguindo avançar, tá ligado? E aí eu sugeri a ela, falei, a única forma de eu conseguir fazer isso é eu criar uma obra de arte a partir das orientações de Vygotsky. Eu vou olhando dentro do livro, ver tudo aquilo que ele diz que tem que ter numa obra de arte, eu vou colocando nessa obra. E essa obra vai ser um rap. E aí eu respondo também para a sociedade quando perguntar se o rap é obra de arte ou não, eu vou dizer, segundo Vygotsky, é. É onde você rompe o paradigma. Não, aí é o seguinte, eu não tenho poder para romper. Ela tem. Que ela falou, tu faria isso? Eu falei, ah. E aí eu fiz, né, mano? E aí comecei e tal. Gravei a música e tal. Durante o processo. Mas ela falou o seguinte também, né? Tá bom, mas eu preciso do artigo acadêmico. Você vai fazer isso, depois você vai fazer um artigo contando a relação, como que você Processo de criação. entrelaçou isso com essa leitura de Vygotsky. Que eu falei, show. E, né, pá, e observando tudo, vendo a relação do meu filho, cara, com 3 anos com a música e tal. E apresentei o artigo para ela. E ela leu e tal, e deu 10 e veio, né? Cara, que incrível, não sei o quê. E eu sempre sou muito cético com as paradas que eu faço, tá ligado? Eu falo, pô, Foi parar na Rússia, pô. dava. Não, aqui, eu falei, dava pra ter ficado até melhor se eu, né, me empenhasse mais ali, pô, tá fazendo esse negócio aí, eu acho que não é isso tudo. E aí ligou pra minha orientadora, conversou com ela, falou, cara, pô, ele entendeu mesmo a parada e tal, não sei o que, não sei o quê. A minha orientadora me ligou e falou, ó, ela gostou realmente e tal. Aí eu fiquei felizão, falei, pô, maneiro. Aí passou um tempo, ela falou, ó, tá tendo um congresso de Vygotsky na Rússia, em Moscou,
o congresso, as pessoas os mais influentes da leitura de Vygotsky no mundo, que fazem isso e tal, e perguntaram se a gente quer apresentar, né? Leram o seu artigo, se você quer apresentar o artigo, porque o meu artigo ele está em russo e em português. Porque ela morou muito tempo na Rússia, né? A vida inteira, então ela fala, ela que está traduzindo agora todas as obras de Vygotsky, retraduzindo. E eu falei, ah, beleza. E a gente ia realmente para lá, sabe? Porque mas tá em guerra, né? Então deu um caô. A gente teve que fazer toda a apresentação, como se estivesse apresentando para lá, eu falar tudo, ela pegar, dublar tudo para russo, Online isso. isso, pro negócio ser exibido lá. Foi exibido e falaram que realmente eu sou um grande entendedor de Vygotsky, que aquele artigo ali é muito incrível e tal. E novamente eu falei, pô, mano, será mesmo? Os caras são entendedores. Bom, de Morro Agudo, antes de ir pro Rock in Rio, ele foi pra Europa, Estados Unidos e Rock in Rio, é isso? Fiz turnê na América do Sul e aí Rock in Rio. De Morro Agudo. Conta pra nós aí, Dudu, como é que é isso aí? Canta pra nós aí. O Rock in Rio, eu lembro que eu vi um comercial na TV, acho que em janeiro ou fevereiro, que eles estavam falando sobre o palco Favela, tá ligado? Espaço Favela e tal. Eu olhei e vi aquele pontinha de esperança aqui, ó. Falei, ih, esquece, mano, tá ligado? Vou seguir minha vida e tal. Eu voltei à universidade, fazer as paradas e tal. Mas o Guti, que é do Nós do Morro, muito meu amigo também, ficava me ligando, mas isso é real, tipo assim, de forma irritante, assim. O Guti me ligou a primeira vez. E aí, Dudu, beleza? Beleza, Guti, como é que tá? Pô, quero falar um bagulho contigo, tá ligado? Um bagulho do Rock in Rio, então. Falei, ô, tô ligado, pô, manda tua fita pra mim aí, então. Aí eu falei, caralho, meu irmão, minha hora chegou. Aí ele dá orquestra. Falei, mas que orquestra, mano? Aí ele, não é o Dudu da orquestra? Eu falei, não, porque tem um outro Dudu, acho que é da Maré, que é da orquestra. Eu falei, não, mano, pô, do rap aqui e tal. Desligou. O Guti me ligou durante um mês umas 5 vezes, me chamando de Dudu da orquestra, tá Cara, ligado? que E maluquice. eu falando, mano, fala o seguinte, põe aí, ó, altera, põe Dudu de Morro Agudo, hip hop, enraizados, põe tudo isso pra você não me ligar. E aí ele ria pra caralho, né, mano? Pô, desculpa, cara, não sei o que. Aí um dia ele me ligou, ele falou assim mesmo, eu sei que você não é o Dudu da orquestra, mas eu quero o seu trabalho. Vou mostrar hoje pro Zé e tal. Aí eu falei, pô, beleza. Ele falou assim mesmo, então manda um vídeo da sua banda. Isso aqui eu falei, que banda, mano? Aí ele, não é rock? Eu falei, caralho, Guti, tu tá louco, mano, é rap, mano. Eu falei, tu quer rock? Vou te mandar um bagulho de rock então. Aí fui, tinha gravado um clipe com os caras e tal, do setor Bronx, o cara tinha a banda tava acabando, tá ligado? 20 anos de banda, ele falou, ó, não conseguimos porra nenhuma até agora, acabou a banda. Aí eu peguei o vídeo dos caras que eu canto, mandei. Aí os caras ouviram, pô, porra do caralho, tá contratado. Aí o Guti, porra, Dudu, tá contratado, porra, quem? Eu falei, sabe que não sou eu, né? Sabe que é a banda dos meus amigos. Ele, porra, por que que tu me mandou uma coisa que não é tua? Eu falei, porque tu pediu. Aí ele me manda teu negócio de rap e tal. Aí eu fui, mandei um clipe, cara, um clipe não, um show ao vivo, a imagem uma merda, muito velho, mas o áudio tava muito bom, de um show que eu fiz na Lapa, gigante, e mandei um videoclipe, assim. Aí me ligaram de novo, aí o Zé Ricardo me ligou. E aí, Dudu, beleza? Falei, beleza. É o Zé. Falei, e aí, Zé? Zé, né, mano? Tô achando que esses moleques que me ligam o dia inteiro. Fala aí, Zé. Então, do caralho é música, hein? Falei, ô, obrigado. Que música? Aí ele, pô, tu tá dentro. Falei, de onde? Aí ele, Rock in Rio, pô. Falei, qual é, mano? Não fode, porra. Tarde pra caralho, perturbação da porra. Aí ele começou a rir e falou, aí, Guti, tá achando que é sacanagem? Eu falei, porra, Guti? Aí eu falei, pô, é sério? Ele falou, sério. Eu falei, o que que eu faço agora? Aí, não, agora fica no sapatinho e não fala pra ninguém. Ele não fala pra ninguém. Cheguei no botequim e falei, tudo na minha conta que eu vou tocar no Rock in Rio, porra. Ninguém acreditou, minha mulher não acreditou. Cheguei em casa louco, minha mulher não acreditou. Foi muito, acho que eu fui o último grupo, a última banda que me escolheram do Rock in Rio inteiro, assim, né? Foi eu. Assim. A panela tava fechada, já abre a panela de novo, bota esse cara aí, fé. E eu falei, e agora, mano? Aí comecei a ligar pro Peregrino, desesperado. E agora? Aí o Samuca falou, não pode tocar com DJ e tal. Vou tocar uma banda, meu irmão. Eu falei, mas que vou arrumar uma banda, meu amigo. E aí a loucura, toca com o setor Bronx. Só que os caras também iam tocar no Rock in Rio. E aí me ligaram falando, você vai tocar e os caras também.
a banda que ia acabar, tá ligado? Ou seja, você abriu dois canais. Liguei pros caras, falei, meu irmão, ó, não sei porquê, não me pergunte como, tá ligado? Vocês vão tocar no Rock in Rio. Aí o cara, por quê? Como? Falei, não me pergunte como nem porquê. Acabei de falar isso. Então, foi tipo um sonho coletivo, tá ligado? Todas as pessoas enraizadas que estavam mais próximas ali, que ralaram e tal. Arrumei um jeito de ir, galera de colégio, arrumei o convite pros moleques do colégio, botei gente pra tocar junto, tudo que eles liberavam, irmão. Pra ir mais um, E inserindo. eu ia botando no bonde. Cultura de Nova Iguaçu. O que você acha que tá rolando? Eu sou de uma área muito específica, tá ligado? Que é da área da cultura hip hop, mas eu flerto com toda a diversidade cultural da cidade de Nova Iguaçu. O que eu acho que falta hoje é uma formação, tá ligado? Porque eu acho que a galera tem muito dinheiro público disponível, mas tem uma galera que ainda não tá conseguindo acessar, tá ligado? Então, assim, quando a gente dá um passinho à frente, a gente acha que todo mundo deu esse passinho, Né? só que muita gente não deu, tá ligado? Eh, e, e é isso, eu acho que se todos nós dermos esse passo, acho que a gente cresce muito mais coletivamente, tá ligado? Que a gente consegue buscar mais recursos para a cidade. Eu acredito, por exemplo, que a Secretaria de Cultura tá nessas leis, né? Graças a Deus que tem Paulo essas Gustavo, federais Blanc. A lei, não sei se você sabe, a lei, provavelmente você sabe dessa informação, que a lei Aldir Blanc agora ela é permanente. permanecinha. A gente acompanha ali, né? A nossa vida que tá ali e tal. E até por isso, porque assim, algumas pessoas ficam felizes porque a Lei Aldir Blanc vai ser permanente. Outras pessoas, dentro da cidade, não sabem nem o que que é a Lei Aldir Blanc, tá ligado? Mesmo depois disso tudo. Então, e aí eu acredito sim, que é realmente o papel do poder público fazer essa formação, tá ligado? Porque isso acaba virando uma política pública municipal, né? Todos os fazedores da cidade que quiserem aprender e tal, todo esse processo, tem um espaço, né, online, ou presencial e tal. É, mas eu acho que a gente permitir que as pessoas tenham esse conhecimento é também valorizar a cultura da cidade e permitir que eles realmente sejam independentes, tá ligado? Porque não ficam com pires na mão pedindo ajuda e sendo vitimizado por político A, político B, político C, que vai dar um palco aqui, vai dar uma coisinha ali. Mas eu acho que se um só ou dois só falar, pô, é legal ter formação, é difícil do poder público acatar. Mas quando é uma galera, né, que fala, ó, a demanda que tem é essa. Mas para essa galera também entender que isso é uma demanda é parte de outro processo, tá ligado? Dudu, quem é o Dudu de Morro Agudo? Só pergunta fácil, né? Assim, vai deixar. Eita. Cara, hoje, vou falar do Dudu de Morro Agudo hoje. Hoje o Dudu de Morro Agudo é pai, um pai focado na educação dos filhos. Dudu de Morro Agudo é amigo, né? Amigo de todos. Eu não tenho inimigo, tá ligado, mano? Eu sou muito feliz por isso. E Dudu de Morro Agudo é um profissional e uma coisa que eu quero ser, cara. Eu quero muito ser mentor, tá ligado? Eu quero ser o cara que vai chegar por menor e falar, irmão, não vai por esse caminho, tá ligado? Se você quer antecipar, tá ligado? Se você quer evitar de dar cabeçada, sabe qual é? Segue esse rumo aqui, você não vai deixar de viver e coisa e tal, vai organizar a sua vida. Então, eu sou um cara que eu tô sempre Dudu de Morro Agudo é um cara que tá sempre aprendendo, mano. Aprendendo pra compartilhar. Dudu, quem é Dudu de Morro Agudo? Sou eu, sou eu. Dudu, Porra, aí, é a pegadinha da vez do bagulho. quem é Dudu de Morro Agudo? Pode me dar uma pista? Senhoras e senhores, Dudu de Morro Agudo. O projeto Nossas Histórias foi contemplado pelo edital de fomento à produção cultural através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com o apoio da Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura e da FENIG.
Realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com coprodução da Coleiro Filmes e produção da Lacarô Produções. Nossas Histórias é uma conversa com diferentes personalidades do campo das artes e da cultura. Um encontro para revisitar memórias e compartilhar experiências, porque toda história merece ser contada. A sua, a nossa.